Fala, meu colega, fala, minha colega! Seja bem-vindo a mais um Prepara Conhecimentos Específicos, já é o nosso 8º, colocando aqui assuntos importantes, questões que já caíram em provas de professores de português, com tudo o que você precisa saber para realizar uma excelente prova. Hoje nós vamos resolver questões do modelo da banca IDESG, tendo em vista aí a proximidade da prova de Cariacica. E tenho certeza, esta vaga será sua. Vem comigo, vem comigo. Ah, Guilherme, mas eu só vou fazer a prova da SEDU. Não importa. Se você vai fazer outras provas, vem pra cá também, porque os assuntos que nós vamos tratar aqui são mega importantes para qualquer prova. Estou resolvendo questões da IDESG porque, claro, né, a prova de Cariacica está aí e é importante você conhecer o modelo da banca. E claro, antes da gente começar, já se inscreveu no canal? Se inscreve aí, me ajuda a crescer o trabalho aqui no YouTube e além disso, toda vez que eu postar um vídeo novo, você recebe a notificação e fica por dentro de tudo. Além disso, já me segue lá no Instagram, @profguifonseca. Não perde tempo não e vem comigo, vem. Olha aí, Prepara Conhecimentos Específicos modelo IDESG. E vamos começar falando de concordância e regência de um jeito diferente. Olha bem, minha gente. Ele dá definições de regência e concordância e pede que nós aí determinemos se a afirmativa está certa ou errada. Sobre concordância e regência, analise as assertivas abaixo. 1. Regência é o princípio gramatical sintático em que determinadas palavras se flexionam em número, gênero e grau com as palavras de que dependem. Minha gente, vamos lá. Regência é um princípio gramatical sintático? É. Mas regência, minha gente, é o princípio gramatical que avalia a subordinação entre os termos, a dependência entre os termos, que verifica a necessidade ou não de complemento de um verbo ou de um nome e qual tipo de complemento se deve receber. Então, por exemplo, se a gente fala assim, vai namorar comigo sim, vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem. Ó, vai namorar comigo sim. A gente diz que essa frase contém um erro de regência. Por que ela contém um erro de regência? Porque, segundo a gramática, o verbo namorar é verbo transitivo direto. Então, não deveria ter aqui a preposição com. O certo deveria ser vai me namorar sim ou vai namorar-me sim. Certo? Então, o erro de regência é quando eu erro o tipo de complemento em relação a um verbo ou um nome. Aqui ele fala de flexão. Flexão, minha gente, tem muito mais a ver com concordância. Ah, Guilherme, então se ele trocasse regência por concordância estaria completamente certo? Não, porque não existe concordância em grau. Se eu falo, por exemplo, a palavra florzinha, eu estou falando no diminutivo, certo? Mas eu não preciso falar que a florzinha é bonitinha. Eu não preciso concordar em grau. Inclusive, se eu concordar em grau, fica uma frase extremamente chata, né? Eu posso falar simplesmente que a florzinha é bonita, concorda? Então não existe essa história de que eu tenha que concordar em grau. Logo, a 1 está errada, certo? Flexão tem muito mais a ver com concordância e mesmo se fosse concordância, não existe concordância em grau. Olha 2. Disse regência em sentido restrito o processo sintático no qual a uma palavra determinante
subordinada a uma palavra determinada. A marca de subordinação é expressa nas construções analíticas pela preposição. Vamos lá, pessoal? Se eu falo assim, ó, a mulher, olha o que ele está falando aqui para você entender. A mulher tinha necessidade de amor. Olha bem, a mulher tinha necessidade de amor. O que ele está falando aqui? Que há uma palavra determinante subordinada a uma palavra determinada. Concorda que aqui o de amor está subordinado, ó, à palavra necessidade? Você tem aqui uma expressão subordinada à outra, ou seja, dependente da outra. E essa marca de dependência se dá aqui pela preposição. Então, certíssimo. Beleza? A 3. Em português, a concordância consiste em se adaptar a palavra determinante ao gênero, número e pessoa da palavra determinada. Isso está certo, né? A concordância se dá em gênero, número e, no caso dos verbos, também em pessoa, né? Então, concordância é o processo de adaptação entre as palavras. Esse conceito está correto? Sim. Logo, a concordância está finalizando a afirmação aqui. Pode ser nominal ou verbal, de fato. Então, quais estão corretas? 2 e 3. Letra D de doido. Certo, pessoal? Então, muita atenção a esses conceitos das expressões gramaticais que, por vezes, as provas específicas cobram. Jamais esta questão estaria na parte geral da prova, né? Então, observe como regência e concordância são assuntos importantes para nós, professores de português, de sabermos o conceito dessas expressões. Repare, muitas vezes você sabe o que é regência, mas é aquela coisa, é aquele conceito. Ah, eu sei, mas eu não sei explicar. Cuidado com isso. Nós, como professores de português, a gente precisa saber a fundo. A gente precisa saber explicar. Tudo bem? Né? Tinha um professor meu que dizia, quem sabe, sabe explicar. Então você precisa saber explicar o conceito das expressões do português, porque muitas vezes a prova vai em cima disso. Beleza? Vem comigo agora. Vamos aqui para a parte de literatura. Inclusive, parte de literatura não pode ser desprezada na IDESG, hein, pessoal? Parte de literatura é extremamente importante na IDESG. Ok? Vamos lá. Macunaíma e antropofagia apresentam elementos coincidentes dentro de uma mesma postura estética de nacionalismo crítico. Ambos incluem o Brasil numa realidade sul-americana e tropical, filiando ao sol ou à veia. Ambos valorizam o primitivismo e o lazer. O Manifesto Antropófago é, contudo, um texto-programa, e Macunaíma tem suas propostas estéticas integradas num todo ficcional. Mário de Andrade, sem estar vinculado à antropofagia, faz na realidade um crivo crítico na assimilação de elementos tão diversificados, que se adequariam à literatura e à realidade brasileira. Aí olha o que ele pergunta: a qual movimento literário são associadas as obras de que tratam o trecho apresentado? Você vai ver que essa é uma questão que direto é cobrada na IDESG. Seja de maneira mais fácil, seja de maneira mais complexa, com autores mais difíceis. Esse é um enunciado que tem grandes chances de estar presente lá na sua prova do dia 15. Beleza? Vamos lá, pessoal. Macunaíma e antropofagia apresentam elementos coincidentes dentro de uma mesma postura estética de nacionalismo crítico. Bom,
Ele só perguntou a qual movimento literário, minha gente. Eu vi Macunaíma e vi Antropofagia. Isso tem que me lembrar, antes de eu ler as opções, isso tem que me lembrar algo relacionado a modernismo. Eu tenho que puxar isso pela memória. Ó, outro nome aqui que vai te dar a pista. Mário de Andrade. Mário de Andrade é um escritor modernista. Beleza? Então vamos lá. A qual movimento literário? Romantismo indianista? Nada a ver. Né? O romantismo, lembrando, pessoal, ele foi a primeira escola literária pós-independência. Mas não, o Mário de Andrade, Macunaíma, Antropofagia não tem nada a ver com essa ideia de romantismo. Lembrando, ó, romantismo é idealização. Então, pelo texto, você já poderia excluir, tá? Então, olha só. Aqui, ó, quando ele fala ambos incluem o Brasil numa realidade sul-americana e tropical, eu já estou dizendo a ideia do romantismo, que é baseado na idealização. Mesmo o romantismo indianista. O romantismo indianista, ele supervalorizava, ele colocava o índio numa posição de herói. Não é o caso aqui, ok? Pré-modernismo. Minha gente, cuidado. Se eu estou falando aqui de um manifesto, manifesto já é um projeto estruturado. Então não pode ser o pré-modernismo. Porque qual que é o marco, pessoal? Como que se organizam essas coisas aqui em torno do modernismo? Você tem ali o simbolismo, né, finalizando as escolas clássicas. E aí, você não dorme um dia no simbolismo e acorda no modernismo no outro dia. Isso não acontece. Ah, eu dormi um cara simbolista, acordei um cara modernista. Isso não acontece, certo? Então, houve um período de você começar a ter autores que já faziam inovações estéticas. Certo? Houve um período aqui, um grande período, uma grande fase, que não é uma escola literária, que é uma reunião de autores fazendo algumas coisas de inovações estéticas. Monteiro Lobato, que era um grande crítico, depois virou um adepto. Você tem aqui Augusto dos Anjos, Graça Aranha, por aí vai. E aí, você tem em 1922 a consolidação disso com a Semana de Arte Moderna. Né? Dita por muitos aí, a semana que não terminou. A Semana de Arte Moderna, 1922. Esse é o grande marco, ok? E neste grande marco, nós temos Mário de Andrade, Oswald de Andrade, chutando a porta das escolas literárias anteriores. Porque nessa primeira fase, você precisa chutar a porta, você precisa quebrar com o que veio anteriormente. Então, esta fase do modernismo aqui, essa primeira fase, pregava versos livres, versos brancos, poema cotidiano, poema piada, porque eu queria quebrar o texto clássico, eu queria quebrar tudo que veio antes. Então essa é a ideia aqui da primeira fase modernista. E dois grandes marcos dessa primeira fase modernista são Macunaíma, um romance de Mário de Andrade, que é Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, e é o Manifesto Antropófago ou Antropofágico, que coloca aí vários dos princípios modernistas. A ideia de que nós precisamos deglutir a cultura estrangeira para cuspir, para regurgitar uma cultura nossa. Então olha só, pessoal, não é pré-modernismo, porque se ele fala de manifesto, já está estruturado. Também não é pós-modernismo. Pós-modernismo é o que vem depois da geração de 45, né? Que vem depois lá,
existe uma fase ali chamada de pós-modernismo. Ah, Guilherme, a literatura de hoje é pós-modernista? Não. Né? A maioria dos teóricos prefere chamar de literatura contemporânea, tudo bem? E não literatura pós-modernista. Nem tudo que vem depois do modernismo é pós-modernista. É chato você colocar nessa caixinha. Então hoje você tem a ascensão dos projetos individuais na literatura contemporânea. Você tem, portanto, aqui a geração heróica do modernismo, que é uma alcunha para a primeira fase do modernismo. Letra D de doido. Morreu Maria. Legal, galera? Manda um beijo pro examinador. Ó, essas questões aqui, nós vamos fazer 2 hoje disso aqui. Para você mandar um beijo pro examinador e, ó, valorizar, né, esse tipo de questão. Porque esse tipo de questão parece difícil, mas se você analisar direitinho, te prometo que você vai conseguir resolver. Questão 3. Olha aí. Segundo Piacentini, gostei aqui dessa questão. E um dos motivos de eu tê-la selecionado é isso aqui, ó. O que eu tenho para te falar aqui? Não se desespere. Principalmente numa questão de gramática, pessoal. Ah, Guilherme, a banca está cobrando que eu tenha lido esse homem aí, esse Piacentini? Não, ele só está colocando e se resguardando aqui numa gramática. Do mesmo jeito, algumas questões vão te cobrar segundo Bechara, segundo Celso Cunha. Claro, Guilherme, ele vai cobrar um rodapé ou vai cobrar algo que diferencia as gramáticas? Muito difícil, tá bom? É só uma base aqui para parecer uma questão mais teórica, mas você vai ver aqui que, por exemplo, é um case de gramática normal, ok? Olha aí, segundo Piacentini, podemos afirmar, excluindo-se os casos excepcionais, sobre o plural dos substantivos compostos. Vamos ver o que ele afirma aí. Quando composto por substantivo e adjetivo, respectivamente, flexionamos somente o adjetivo, como em criados mudo. Errado, galera. O plural de criado mudo, ó, criado é substantivo, mudo é adjetivo. O plural é criados mudos. Ó, e toda vez, vamos fazer um combinado, nós que estamos aqui nessa aula hoje, hein? Você que vai virar um professor concursado não pode ter esse tipo de discurso idiota. Vamos fazer um combinado, nós que estamos aqui hoje. Toda vez que você fala que criado mudo é uma expressão racista, uma criança com fome morre na África. Ok? Toda vez que você fala isso, uma criança morre. Então não fale mais isso. É uma pseudo-etimologia a gente falar que criado mudo é a criança que ficava lá do lado da cama enquanto o senhor dormia. Tem nada a ver. Esse, na verdade, é uma palavra importada da França. Então não tem nada a ver com a origem racista a que se atribui a expressão criado mudo. Beleza? Letra B. Quando composto por adjetivo e substantivo, respectivamente, flexionamos somente o adjetivo, como em baixos relevo. Minha gente, é só você pensar. Ó. Se o substantivo vai para o plural e se o adjetivo concorda com ele, dentro de um substantivo composto vai ser o mesmo esquema. Então, por que baixos relevo? Não faz sentido. O plural de baixo relevo é baixos relevos. É igual, por exemplo, o aportuguesamento da palavra gentleman, que é gentil homem. Gentil homem, como que eu vou pluralizar? Gentis homens. Amor perfeito, amores perfeitos. Amor perfeito é uma flor, tá? Não é o seu amor que é perfeito. Amor perfeito com hífen é a flor, que só existe no jardim. C. Quando os elementos da palavra estão unidos por preposição, flexionamos apenas o primeiro termo, como pães de ló. Ó, o exemplo até facilitou, né? Porque você jamais diria pães de lós. Reparou? É pães de ló. Assim como o plural de pé de moleque é
Pés de moleque. É, papai, ó. Pés de moleque. É, neném. Pés de moleque. Legal, galera? Quando composto por verbo e substantivo, logo, tá certo, né? Quando eu tenho um elemento com preposição, eu só flexiono o primeiro elemento. Uma coisa aqui, pessoal. Guilherme, por que não tem hífen? Expressões preposicionadas, segundo o último acordo ortográfico da língua portuguesa, não tem hífen. Apenas se forem nomes de planta ou de bicho, tá bom? Então, letra C de certo. Vamos analisar D. Quando composto por verbo e substantivo, flexionamos ambos, como em guardas-vidas. Minha gente, eu pluralizo o verbo desse jeito? Não, né? Então eu não posso pluralizar o verbo. O plural de guarda-vida é guarda-vidas. Tudo bem? Assim como o plural de beija-flor é beija-flores. Ok? Então vem. Ai, papai. Agora olha só. Você já se matriculou para o aulão de português conhecimentos específicos? Pessoal, nós vamos ter um aulão destinado só a você. Aulão de português conhecimentos específicos, todo o edital em 4 horas para você. Eu vou fazer um resumão de todo o edital, vou te direcionar as questões, você não pode perder, vou direcionar temas prováveis para o estudo de caso de português. Vou repassar todas as questões possíveis e vou te entregar nesse aulão, portanto, um resumão completo do que pode cair na sua parte específica. Tudo isso, minha gente, você vai ter por R$ 39,90. Inacreditável, com gravação e material inclusos. Né? Então, Guilherme, eu não posso ver no dia. Não posso. O que você vai fazer? Você vai, né? Quando que é? O aulão de conhecimentos específicos, ele é sábado agora, de 8 às 12. Guilherme, eu vou estar fazendo outra coisa. Não importa, eu vou deixar gravado na plataforma para você. Você vai ter acesso logo depois do aulão. Né? No máximo, um dia depois, você vai ter o aulão para ver. Então não deixa de se matricular que eu vou repassar com você tintim por tintim do nosso edital, tá bom? Então, temas prováveis, questões possíveis, resumão completo, tudo isso das 8 às 12 no dia 7/12 para você. Beleza? Ai, papai, vem! Vem comigo, vem comigo! O link tá aí embaixo, tá nos comentários, tá? E eu vou fazer uma coisa aqui inacreditável. Me empolguei aqui, hein? Se você adquirir esta noite, você vai levar de graça, uma proposta corrigida e comentada de estudo de caso. Você vai fazer a proposta e eu vou te mandar um áudio sobre a sua proposta, com o que você pode melhorar e a correção completa. A correção completa do seu texto. Se você adquirir até a meia-noite de hoje, tá bom? Então corre lá, adquire, só a correção já vale R$ 39,90. Mas eu tô te entregando de presente se você adquirir o aulão agora. Se você adquirir o aulão até hoje, meia-noite. Então você pode aí ganhar uma correção completa ainda. Clica aí no link, R$ 39,90. É mais barato que um lanche no McDonald's. Ok? Então você não pode perder. Conhecimentos específicos é a parte com maior número de questões. Então não bobeia, ok? E minha gente, pensa o seguinte. São 383 pessoas só da nossa área que vão fazer a prova. Essa vaga precisa ser sua. E assim,
Ontem eu estava falando como que o português e o raciocínio lógico são diferenciais com a minha turma de estudo de caso. Sabe por que português e raciocínio lógico são diferenciais? Porque a galera que disputa lá em cima, ela se garante em conhecimentos específicos. Então, se você se garantir, sobretudo, se você tiver um conhecimento excepcional de conhecimentos específicos, você vai ver que você vai estar nadando entre os primeiros lugares. Então, é a sua oportunidade por inacreditáveis R$ 39,90. Não deixa de clicar aí no link, tá? Eu quero te ver sábado de manhã. Eu prefiro estar aqui te perturbando sábado de manhã. É, papai, agora vem. Olha aí outra questão daquele modelo de você reconhecer a escola literária. Levando em consideração a historiografia da literatura brasileira. Falou esse nome bonito aqui, você já sabe que ele vai te cobrar, ó, periodização literária. Você já sabe isso. Associe abaixo cada excerto ao movimento correspondente. Olha aí. Pessoal, qual é o fator dificultador desta questão? Tirando o texto 3, né, os textos 1 e 2, ele tem autores que não são tão conhecidos assim pela escola literária da qual participam. E aí a gente precisa interpretar o texto. É claro que tem chaves ali na resposta que ele te entrega de bandeja algumas informações, tá bom? Mas, vamos lá. E aqui, ó, pela temporalidade também, você poderia aqui, ó, inferir e identificar, tá bom? Então você tem que ficar esperto. Vamos lá. Meus amores. Meus amores são lindos, cor da noite. Recamada de estrelas rutilantes. Tão formosa crioula ou tétis negra. Tem por olhos 2 astros cintilantes. Então olha o que ele está falando. Meus amores são lindos, cor da noite. Ou seja, meus amores têm a pele escura. Recamada de estrelas rutilantes, de estrelas muito brilhantes. Tão formosa crioula ou tétis negra tem por olhos 2 astros cintilantes. Então seus olhos são 2 astros que cintilam. Então olha aqui, que brilham pra caramba, né? Cintilar é isso. Então aqui você já vê uma idealização. Olha só, idealização amorosa. Em rubentes granadas embutidas, né? Rubentes aqui de vermelho mesmo, tem por dentes as pérolas mimosas. Então, ó, os seus dentes são pérolas mimosas. Olha a idealização aí de novo. Gotas de orvalho que o inverno gela nas breves pétalas de carmina e a rosa. Então você tem aí um texto de Luiz Gama com idealização e ele te entrega de bandeja aqui, ó, a temporalidade do texto. Ou seja, isso aqui, minha gente, é século XIX, idealização. Você vai ver que entrega-se de bandeja ali nos comentários mais pistas. Mas aqui, ó, você já poderia inferir. Porque, ó, século XIX tem que me lembrar romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. O que você poderia aqui me falar? Ó, o que você já poderia aqui, ó? Realismo e naturalismo não tem poema realista e naturalista assim de bandeja. Simbolismo, tem presença aqui do transcendental, do espiritual? Não. Romantismo, opa, é a escola da idealização. O parnasianismo precisaria de mais elementos aqui.
Não faz sentido eu falar que o texto é parnasiano porque você não tem aqui a arte pela arte, você não tem aqui a ideia profunda da mitologia, você não tem aqui isso. Então, muito provavelmente, eu estou falando de romantismo. Esse raciocínio você já poderia fazer, mas como eu falei, você ainda vai ter mais certeza vendo as opções. Olha aí, esse texto aí é de Luiz Aranha. Olha bem, Crepúsculo. Panteão de cimento armado. A luz tomba, refluxo de cores, mel e âmbar. Há liras de Orfeu em todos os automóveis. Reses das nuvens em tropel. Céu matadouros da Continental. Todas as mulheres são translúcidas. Ando. Músculos elásticos. Andar com a força de todos os automóveis. Com a força de todas as usinas. Com a força de todas as associações comerciais e indústrias. Com a força de todos os bancos. Com a força de todas as empresas agrícolas e as explorações de linhas férreas. Minha gente, olha aqui, o cenário já não é um cenário clássico, né? Automóveis, usinas, associações comerciais e industriais que não são normalmente componentes de um cenário clássico da poesia. E nem fala aqui sobre um tema que é muito clássico. Repare, então isso aqui, ó, está fora do clássico. Isso a gente já sabe. Vamos deixar assim por enquanto. O 3 ele te entrega de bandeja. Olha aí. Para cantar de amor ter os cuidados, temo entre vós, ó montes, o instrumento. Ouvi, pois, o meu fúnebre lamento. Se é que de compaixão sois animados, já vós viestes que aos ecos magoados do traço Orfeu parava o mesmo vento. Da lira de ancião ao doce assento, de anfião ao doce assento, se viram os rochedos abalados. Cláudio Manuel da Costa precisa te lembrar arcadismo. Esse aqui você poderia fazer pelo nome do autor. Esse aqui precisa te lembrar. Cláudio Manuel da Costa precisa te lembrar arcadismo. Ah, Guilherme, eu posso ir aqui pelo fato, ó, de que você tem elementos mitológicos? Pode, mas mitológico você poderia ir para parnasianismo também. Né? Então você precisa da ajuda aqui do nome do autor. Né? Você precisa aqui conhecer a poesia profundamente ou ir pelo nome do autor, ok? Então ele pede para a gente associar esse A, B e C. Letra A. Modernismo, pois o poema é composto em versos livres e soltos característicos deste período. Tá vendo como o encaminhamento ajuda, minha gente? Ó, versos livres e soltos só pode corresponder ao 2. O 1 e o 3 não tem versos livres. Você vai ver que a métrica do 1 e do 3 é regular. O versos livres e soltos só tem aí no 2. Romantismo, pois o poeta está ressaltando os atributos físicos da mulher amada e valorizando a beleza negra. Ó, o único em que você tem a valorização de elementos físicos é aqui no 1. No 3 você não tem, ó. Você tem uma expressão muito mais abstrata aqui na 3. Então, a B só pode corresponder a 1. E arcadismo, né, ele se aproveita da mitologia aqui para definir. Arcadismo, afinal, menciona figuras mitológicas caras à antiguidade grega clássica. Então, 2, 1, 3. Então você tem, ó, 1, B, 2, A, 3, C. Letra B de nádegas. Legal? E última questão aí, olha bem, questão de linguística textual. Considerando aspectos da dialogia, né, e relação entre textos, né, diálogo entre textos, assim como reconstrução da textualidade na BNCC,
considera-se que... Aí, minha gente, esse é o tipo de texto, esse é o tipo de opção que vai parecer que está tudo certo. Vou ler para você. Identificar e refletir sobre as similares perspectivas ou homogeneidades presentes nos textos, considerando a impossibilidade de vozes múltiplas e sobre os efeitos de sentido do discurso direto, indireto livre, citações, etc. Estabelecer relações de intertextualidade e interdiscursividade que permitam a identificação e compreensão dos diferentes posicionamentos e ou perspectivas em jogo, no papel da paráfrase e de produções como as paródias e as estilizações. 3. Estabelecer relações entre as partes do texto, identificando repetições, substituições e os elementos coesivos que contribuem para a continuidade do texto e sua progressão temática. Você fala, Guilherme, mas está tudo certo. Cuidado. Respira e lê de fato cada alternativa, prestando atenção nessa coisa assim, relacionado ao ensino, o que eu preciso estabelecer como objetivo na relação entre textos? Identificar e refletir sobre as similares perspectivas ou homogeneidades presentes no texto? Perfeito. Eu preciso refletir sobre as perspectivas e sobre as semelhanças presentes nos textos. Perfeito. Considerando a impossibilidade de vozes múltiplas? Epa! É impossível que haja vozes múltiplas nos textos, pelo contrário, né? A interdiscursividade é justamente a relação entre discursos que há no texto. Então aqui já está errado, ó. É a possibilidade de vozes múltiplas. 2. Estabelecer relações de intertextualidade e interdiscursividade, perfeito, que permitam a identificação e compreensão de diferentes posicionamentos ou perspectivas, certo? Em jogo do papel da paráfrase e de produções como as paródias e as estilizações, perfeito. Então aqui ele fala da compreensão da intertextualidade, ok. Estabelecer relações entre as partes do texto, ok, precisa mesmo. Identificando repetições, substituições, elementos coesivos que contribuem para a continuidade do texto e sua progressão temática. Perfeito também. Logo, 2 e 3 estão corretas. Mas tá vendo a pegadinha da 1? Que confunde a sua cabeça? Então, letra C de sapo aí. E não se esqueça, pessoal, o impossível não é um fato. Ele é só uma opinião. Deixe seu comentário aí, desde já. Estou torcendo muito por você. Espero te ver sábado, 8 da manhã. Beijo pra você, até a próxima. Valeu!